Nessa aula, vamos aprender a aplicação de três ferramentas da aba de alinhamento que serão o alinhamento horizontal, o alinhamento vertical e o recuo. E para você perceber a diferença e a importância que a boa utilização dessas ferramentas gera, iremos ver essa diferença aplicada em um exemplo. E esse exemplo ele é bem simples. É uma planilha com a compra de alguns produtos e algumas informações dessas compras, como preço de custo, preço de venda, quantidade, entre outras. Inicialmente, iremos analisar a diferença entre a planilha sem formatação e com a formatação apenas na aba de alinhamento. E com essa comparação, conseguimos perceber que os dados ficam mais organizados simplesmente pelo fato de utilizarmos a aba de alinhamento para formatar os dados. Com ela, é possível ter uma leitura mais fluida da nossa planilha. Mas antes de iniciarmos a utilizar as ferramentas, você deve entender que, por padrão do Excel, os números estão posicionados à direita e os textos posicionados à esquerda. Para você entender melhor, vamos preencher uma linha de dados. Vamos colocar aqui o produto E, e como ele é um texto, ele estará alinhado à esquerda da célula. Colocar agora o preço de custo dele de R$50, o preço de venda de R$100 e a quantidade será de 100. Como vocês podem ver, esses três são números e os três estão alinhados à direita da célula. E agora que já sabemos o padrão, a pergunta que você pode estar fazendo agora é como alterar esse posicionamento do dado para melhorar a apresentação dos meus dados. E a minha resposta e recomendação para você é a de utilizar o alinhamento horizontal. Nele é possível alterar o posicionamento do nosso dado para a direita, para a esquerda ou para o meio. Por exemplo, iremos selecionar esses dados e agora podemos vir nesses três ícones e escolher direita, para o centro ou para a esquerda. Como você pode ver, todos os nossos dados eles foram alinhados no centro. Então, da mesma forma, colocaremos os nossos números no centro. Da mesma forma, podemos fazer para o produto. Podemos centralizar para a direita ou para a esquerda. Nesse caso, iremos centralizar. Outra ferramenta responsável pelo posicionamento é o alinhamento vertical. Mas na planilha, o alinhamento vertical foi utilizado no meio para dar mais ênfase ao dado. Mas se você preferir, você pode alterar clicando nesses ícones. Como a altura da nossa linha é muito pequena, não é possível visualizar. Para fazer isso, basta clicar nesse ícone com o botão esquerdo e arrastar. Agora, nós podemos alterar o alinhamento vertical, clicando ou no meio, ou na parte superior, ou embaixo. Nesse caso, colocaremos igual os nossos dados e colocaremos no meio. E dentro dessa aba de alinhamento, temos ainda a ferramenta de aumentar ou diminuir o recuo. Não foi utilizado nessa planilha, mas poderíamos, por exemplo, ao invés de colocar esse texto na vertical, colocarmos esse título e representar visualmente que esses dados de produtos pertencem a esse produto. E para fazer isso, basta aumentar o recuo. Antes estávamos alinhados à esquerda e agora aumentaremos o recuo, representando que esses produtos A, B, C e D fazem parte de produtos. E uma vantagem do recuo é que podemos utilizar ele diversas vezes. E para te mostrar, vou fazer um exemplo um pouco mais complexo. Bom, e para ficar melhor de visualizar, eu irei diminuir essa célula para o tamanho anterior dela. Para fazer isso, basta clicar duas vezes nesse ícone, com o botão esquerdo do mouse. Nesse exemplo, podemos representar que todos esses produtos fazem parte de produtos, então vamos aumentar o recuo para representar isso. Da mesma forma, podemos representar que mouse, teclado e computador faz parte do subgrupo de tecnologias. A gente aumenta dessa forma também. Da mesma forma, temos que roupa e sapato fazem parte de modas, aumentando o recuo. Faremos a mesma coisa para a cozinha. Panela e tigela, como fazem parte de cozinhas, aumentaremos o recuo. E com essa ferramenta de aumentar ou diminuir, você pode criar diversos subgrupos. Bom, além disso, essas três ferramentas da aula de hoje, elas são aplicadas para um conjunto de células. Ou seja, eu posso selecionar um conjunto de células e aplicar o alinhamento vertical, como também o alinhamento horizontal. Ou aumentar e diminuir o recuo. Mas antes de terminarmos essa aula, eu preciso que você entenda que se você quer impressionar o seu chefe, colega de trabalho ou até mesmo o dono da empresa, você precisa utilizar a formatação de dados. Você precisa mostrar o seu dado de forma mais simples.
Com isso, eu te espero na nossa próxima aula com as ferramentas restantes da aba de alinhamento. Dando continuidade na discussão sobre a aba de alinhamento, nessa aula você aprenderá outras 3 funcionalidades: mesclar célula, orientação e quebrar texto automaticamente. Vamos começar com mesclar células. Antes de falar sobre o objetivo dessa funcionalidade, dê uma pausa nesse vídeo e tente, intuitivamente, levando em consideração só o nome dessa funcionalidade mesclar célula, descobrir onde eu apliquei essa funcionalidade nessa planilha. Uma dica: eu utilizei 3 vezes essa funcionalidade. Beleza. Agora que você já pensou um pouco sobre isso, uma definição simples de mesclar células seria unir várias células em uma só. Então, aqui na nossa planilha temos 3 mesclagens. A primeira está em estoque da empresa, onde temos uma linha e 8 colunas. A segunda está em fornecedor, onde temos uma linha e 2 colunas. E a terceira está em produtos, que temos uma coluna e 4 linhas. Se não acertou, não se preocupe, assista essa aula até o fim que você irá aprender e começar a utilizar a mesclagem de células nas suas planilhas. E se você acertou, parabéns, mas continue assistindo essa parte da aula, pois te mostrarei alguns detalhes bastante úteis que você pode desconhecer. Primeiro ponto importante é que a utilização de mesclagem é comum em títulos e cabeçalhos. Um exemplo de cabeçalho vemos aqui nessa célula que contém o dado fornecedor, em que a razão social e CNPJ pertencem ao fornecedor. De forma geral, a boa utilização da mesclagem é quando utilizamos essa funcionalidade para representar que o dado com a mesclagem de célula contém o grupo próximo a ela, tornando a leitura da nossa planilha mais simples. Temos 3 formas de mesclar célula: mesclar e centralizar, e mesclar através. A desfazer mesclagem serve para tirar a mesclagem. Outra forma de tirar a mesclagem seria simplesmente pressionar no ícone. A primeira função é mesclar célula, onde ele une as células selecionadas. Por exemplo. A segunda é mesclar e centralizar. Essa é a mesma coisa da primeira, mas já centraliza o dado automaticamente. Por último, temos o mesclar através. Ele irá apenas unir as células das colunas. Ou seja, ao executar em um conjunto de células, as linhas da seleção continuarão separadas. Por exemplo, para você entender a diferença entre mesclar célula e mesclar através, irei selecionar 16 células e irei aplicar somente mesclar células. Ao aplicar mesclar células em todas essas células, será transformada em uma célula somente, como vocês podem ver. Agora, quando utilizarmos o mesclar através, essa mesclagem será transformada em 4. Uma para cada linha dessa seleção. Fácil, né? Mas olha só, eu já vi muita gente tendo problema com a função de mesclar célula, pois ela pode te fazer perder dados. Como assim, Rafael? Você deve tomar cuidado ao utilizar essa funcionalidade quando possui mais de uma célula com dado, pois o Excel irá transformar aqueles dados em um só. Mas antes, mostrará uma mensagem de advertência, informando que só irá considerar o dado do canto mais superior à esquerda, por exemplo. Ao tentar mesclar essas células, será dada a mensagem: então, se eu pressionar o OK, ele irá desconsiderar os outros dados. Então, cuidado para não perder os dados ao executar a mesclagem. E se você vacilar, não entre em pânico. Basta desfazer o comando. E para fazer isso, temos 2 opções. Basta vir nesse ícone ou simplesmente pressionar o atalho Ctrl Z. Beleza, fechamos a primeira funcionalidade da aula, a de mesclar célula. Vamos para a segunda, que é quebrar texto automaticamente. Essa também é bem simples, mas pode fazer uma grande diferença no visual e entendimento da planilha. Ao colocar um dado maior que a célula, inicialmente você conseguirá visualizá-la por completo. Mas ao acrescentar um dado nas colunas vizinhas, essa visualização não será possível. Por exemplo, nesse caso você consegue visualizar. Ao acrescentar dados nas colunas vizinhas, essa visualização não é mais possível. E olha só que coisa horrível. Assim não dá, né? Bom, uma solução que temos é aumentar a largura da coluna, bastando pressionar com o botão esquerdo e arrastar. Por outro lado, isso nem sempre é interessante, pois pode tornar nossa planilha muito larga, dificultando a visualização de dados ou até mesmo a impressão deles se for necessário. E aí é que entra quebrar texto automaticamente. Ela funciona da seguinte forma: ao colocar o dado maior que a célula e utilizar essa função,
Ela irá alterar o tamanho da linha que o dado está presente para que o dado seja mostrado por completo naquela mesma largura de coluna. Vamos aplicar nessa G16. Iremos diminuir novamente a largura da coluna e agora iremos aplicar quebrar texto automaticamente. Ao aplicar, percebemos que a altura aumentou de tamanho para caber em duas linhas, mas a largura da nossa coluna permaneceu a mesma. Então, quando tiver um dado muito grande e não puder aumentar a largura da coluna, utilize quebrar texto automaticamente. A última funcionalidade é da orientação. Com ela é possível alterar o ângulo do dado de uma célula em relação à linha horizontal. Ele também é bastante útil para deixar sua planilha mais atrativa. Aqui nessa planilha, eu apliquei nos produtos escritos na vertical. A utilização dessa funcionalidade é válida quando não se tem muito espaço na horizontal para colocar o dado, ou quando você quer dar ênfase ao seu dado. Raros são as vezes que você precisa utilizar o dado com inclinação. Mas você também pode representar esses dados de outras formas. Por exemplo, e uma dica que eu vou te dar em relação à orientação é tomar cuidado para não colocar muito texto que não seja na horizontal na sua planilha, com a finalidade de chamar a atenção de quem está usando. Pois ler um texto no sentido vertical é mais difícil do que na horizontal. E além disso, perderia a eficiência de chamar a atenção, pois essa forma de representar os dados se repetiria várias vezes. Bom, e para retirar a angulação, nós temos duas opções. A primeira é clicar e vir em formatar alinhamento da célula. Então, escolher 0 graus e clicar em OK. E a segunda forma é simplesmente clicar novamente no ícone. Com essas duas aulas sobre a aba de alinhamento, já conseguimos facilmente transformar essa planilha nessa planilha. Na próxima aula, iniciaremos o aprendizado de outra aba para formatação de dados, a aba de fonte.